Shalom Adonai, seja bem-vindo a este canal. Você possivelmente já deve ter ouvido sobre uma mulher que ungiu os pés de Jesus e que os enxugou com seus cabelos. Esse relato está registrado em Lucas 7, a partir do verso 36. Ali somos então apresentados a essa mulher sem nome, que é apenas identificada como uma mulher pecadora. Naquele contexto, ser chamado de pecador não era apenas uma evidência de um erro cometido, que poderia ser perdoado mediante o arrependimento. Não. Naquele contexto, esse termo era utilizado como uma classificação social, que denotava uma atitude de desprezo, uma indiferença, um título para descrever pessoas que não eram seguidoras dos dogmas farisaicos. Os fariseus tinham várias categorias de pecadores, e essa mulher se enquadrava na pior delas, segundo o olhar deles. O relato começa quando Jesus é convidado por um dos fariseus chamado Simão para comer em sua casa. Ao decorrer do relato de Lucas, fica claro que esse convite era na verdade para que eles, fariseus, avaliassem quem era este que fazia milagres e que estava ensinando o povo com toda a sabedoria que eles nunca tinham visto antes, sendo eles os detentores da responsabilidade de ensinar ao povo. E o texto diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em sua casa, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Lucas 7, versos 36 ao 39. Então veja, Jesus é convidado por um fariseu ao que possivelmente seria um jantar em sua casa. Quando essa mulher fica sabendo aonde Jesus estava, ela vai até o seu encontro levando um vaso de alabastro contendo unguento, um bálsamo aromático. Se você não sabe, esses vasos eram extremamente caros e uma pessoa comum teria que trabalhar um ano inteiro para ter então dinheiro suficiente para comprar um vaso desses contendo perfume. E isso denotava o quanto ela queria oferecer ao Senhor o melhor que ela podia. Curiosamente, essas especiarias aromáticas vieram da herança de um costume adquirido no tempo do cativeiro no Egito. Era costume do povo egípcio oferecer aos seus visitantes pequenos cones com unguento, para que fossem colocados em sua testa, e o calor do corpo então se encarregava de dissolver o líquido que escorria rosto abaixo até as vestes, produzindo um perfume agradável. Essa prática então foi adotada pelos semitas, chegando essa tradição até os dias da primeira vinda do Cristo. Agora, o que é importante ressaltar, preste bastante atenção. Fazia parte dessa tradição que as famílias comprassem um vasinho desses quando uma de suas filhas fosse se casar, fazendo parte do dote. Quanto mais abastada fosse a família, maior seria o valor das especiarias contidas no frasco. Quando a moça fosse pedida em casamento, deveria quebrar o vaso aos pés do noivo, pois estaria praticando uma espécie de honraria com o seu futuro marido. Então veja como temos à mesa aqui duas tipologias. Uma tipologia da casa de Judá, na figura dos fariseus, representado naqueles que iriam rejeitar à primeira vista o Cristo, e uma tipologia da casa de Israel, que outrora foi rejeitada por causa das suas prostituições, representada nesta mulher, que irá receber o perdão de seus pecados mediante seu ato de amor e arrependimento, uma vez que era conhecida por ser uma pecadora. E então acontece ali o que era um escândalo para os judeus. Não bastasse ela ungir os pés de Jesus e secar um unguento misturado com suas lágrimas, com seus próprios cabelos, ela então começa a beijar os pés do Senhor. E agora, para esses fariseus, Jesus se tornara impuro, porque foi tocado por uma pecadora. Mas o Cristo discernia desde o princípio o coração daqueles homens, em especial o de Simão, aquele que o convidou. Então ele vai discorrer uma parábola profunda e reveladora. E é sobre esta parábola que quero focar com você hoje, porque ela tem um ensinamento que vai não apenas evidenciar as coisas pela ótica dessa mulher, de que, por exemplo, você deve oferecer o seu melhor a Deus, ou de que Deus vê os nossos corações, ou de que nós não devemos permitir que ninguém peça a nossa adoração, ou de que Deus não está preocupado com o que as pessoas pensam a nosso respeito, mas com quem nós verdadeiramente somos.
Isso tudo é válido e importante observar, mas existe também a ótica do fariseu. E por causa desse olhar farisaico é que o Cristo constrói uma parábola que vai evidenciar o que até então estava em oculto no coração daqueles homens. E eu quero que você não esqueça de que podemos figurar as duas casas de Israel aqui nesse contexto. A parábola começa assim. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, e agora pense aqui como a casa de Judá. Entrei em tua casa, e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Lucas 7, versos 40 ao 50. Então veja que, apesar de Simão se dirigir ao Cristo, dizendo-lhe mestre, ele na verdade não cria que Jesus era o Cristo, porque ele não se importou de agir com tudo que era necessário uma pessoa agir em honra a outro judeu quando estivesse em sua casa. Mas isso tudo foi praticado por aquela mulher e ainda mais. Observe uma coisa. Jesus disse que mais ama a quem muito se perdoou. E então você pode, a partir dessa afirmação, inferir 2 coisas. A primeira é que, ao dizer que aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama, o Cristo estaria se referindo ao número de pecados ou ao tipo de pecado que aquela mulher praticava, porque diz, um devia 500, outro apenas 50, ficando claro de que quem devia 500 era aquela mulher e quem devia apenas 50 era aquele fariseu. A segunda maneira de pensar, e é a qual o ensinamento aponta, é entender que, na verdade, o que o Senhor estava a ensinar àqueles fariseus não estava relacionado ao tipo do pecado praticado, nem à quantidade deles, mas ao fato de se reconhecer pecador, de enxergar, reconhecer e se arrepender dos muitos pecados que praticou e aos quais estava preso, porque enquanto não enxergamos essas coisas em nós, continuamos escravos de pecados ocultos. Aquilo que muito se perdoou está, portanto, relacionado ao fato de reconhecer-se pecador, reconhecer os seus muitos erros e a necessidade de perdão mediante o seu arrependimento, o que aqueles fariseus não faziam porque não se achavam culpados de coisa alguma, sendo a justiça deles apoiada em detrimento dos pecados dos outros, ou seja, eles se viam santos comparando suas práticas com os pecados do povo e dizendo para si mesmos: eu não sou como estes, porque eles só enxergavam culpa no próximo, mas não viam as suas próprias, quando faziam suas reflexões a respeito de si mesmos. Aquele que vê apenas para fora e faz essa distinção meritória, como este fariseu agiu para com a mulher, e os demais que estavam com ele à mesa medindo o Cristo e colocando inclusive em dúvida se aquilo que Yeshua fazia era mesmo vindo de Deus, quando diz: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E então, ao enxergar os erros dos outros, mas não reconhecer os seus próprios, sem esse olhar para dentro, não há para este, portanto, muito o que ser perdoado, embora o pecado permaneça nele, porque não há o que ser perdoado aos que se veem sãos. E é exatamente isso que o Senhor dirá a eles mais claramente em Marcos 2,17, a partir dessa avaliação do comportamento daqueles fariseus, na ocasião quando eles e também os escribas viram Jesus comendo com publicanos e pecadores, entre aspas. Porque você lembra o que falamos antes, de que essa nomenclatura pecadores, e além do fato do pecado ser algo perdoável,
mas neste caso aqui era um título dado pelos fariseus ao povo que não seguia seus dogmas. Mas aquele que tem o seu coração derramado aos pés do Senhor, olhando e discernindo também para dentro de si mesmo, encontra o perdão de Deus, que está sempre acessível porque temos um sumo sacerdote no céu, um advogado perante o Pai. Mas nós, por vezes, recebemos ele em nossa casa como Simão. Não tocamos nele, porque nos falta enxergar diante da luz do Senhor que ele está no próximo, e que a condição de miséria que uma pessoa pode chegar, a quem julgamos, é também a nossa própria condição de miséria, porque temos responsabilidade uns com os outros na medida de amá-los como também nos amamos e queremos ser amados por Deus. Então, à medida do nosso reconhecimento, que é a clareza daquilo que o Senhor nos fez, dessa libertação da escravidão do pecado, este reconhecimento é também a medida do nosso amor pelo Senhor, como o Senhor disse, que mais ama a quem muito se perdoou. E isso não tem relação com o tipo de pecado que um e outro praticou, mas com o fato de saber que, embora um pecado difira do outro em termos de grau de consequências para a vida daquele que o praticou, ambos são pecados e ambos nos separam de Deus, mas que a mesma misericórdia que um recebeu, o outro também recebeu. E isso deflagra se somos gratos ou se somos cheios de nossa justiça própria provinda da carne, uma justiça meramente exterior que julga a partir das aparências e ama a partir das coisas boas que recebemos do Senhor. E assim nos faz permanecer acorrentados a pecados em nós que não enxergamos e ser vazios do testemunho do Senhor a nosso respeito. Medite nessas palavras, no quanto você é devedor e a qual dessas duas pessoas da parábola você tem se assemelhado. Te vejo no próximo devocional. Um dia abençoado para ti, com a luz de Deus que a tudo ilumina. Shalom Adonai.